Olá, amigos do ProAcerta, tudo bem com vocês? Você já parou para pensar na saúde do tripulante? Afinal de contas, se o tripulante tiver um piripaque durante o voo, isso pode trazer risco para a segurança, concorda? Então, você já ouviu falar do CMA, Certificado Médico Aeronáutico? São os exames periódicos que os tripulantes, tanto o piloto quanto o comissário de voo, quanto o controlador aéreo, eles têm que fazer periodicamente para garantir que está tudo em ordem e não trazer esse risco desnecessário. Então, daqui a pouquinho eu vou correr ali no Instituto Dédalo, que é referência em certificado médico aeronáutico, para conversar com o Dr. Paulo Demenato. A gente vai lá conversar, ele vai mostrar a clínica para a gente, vai mostrar a estrutura, vai mostrar como funciona e você vai poder ver tudo de pertinho. Então, Cassiano, solta a vinheta aí e enquanto ele solta a vinheta eu corro lá para a gente falar mais a respeito. Beleza? A gente se vê daqui a pouquinho. Até já! Pessoal, como vocês viram, a gente mostrou rapidamente aí um pouquinho da estrutura e aí tem uma pegadinha que é qual a diferença entre um médico que vai fazer o CMA num tripulante e uma clínica, um instituto especializado. E para explicar isso para a gente está com o pai da criança aqui, o Dr. Paulo Demenato. Já esteve aqui no canal, está aqui com a gente para explicar um pouquinho mais sobre o Instituto Dédalo. Dr. Paulo, obrigado por receber a gente, obrigado aí pela atenção, né, que você está dispensando aqui, mostrando tudo para a gente. E, Dr. Paulo, antes da gente falar um pouquinho da história da clínica, qual que seria então a diferença entre ir num médico que vai te examinar e vir no instituto, na clínica, onde tem todas essas especialidades aqui disponíveis? Bom, basicamente a gente tem 4 classes. Primeira classe, PC e PLA. Segunda classe, PP e comissário. Terceira classe é controlador de tráfego aéreo. Só afeta o sistema militar, eles tentam fazer o controle. Mesmo nos Estados Unidos, a gente faz o exame do FAA aqui, mesmo nos Estados Unidos, o controlador de tráfego aéreo ainda é submisso ao sistema público. Quarta classe é o piloto esportivo e quinta classe é o piloto de vante, né? O piloto de drone, que está entrando muito aqui. Cada dessas classes elas têm critérios diferentes, oftalmológicos, cardiológicos, neuro, então tem um monte de critérios e a gente respeita de acordo com cada categoria. Quando o candidato não vai trabalhar com isso, ele pode fazer um exame menos rigoroso, menos de uma outra classe. Agora, quando o tripulante, o candidato vai trabalhar com isso, é importante ele fazer o exame em clínica, porque os critérios são mais corretos. A gente tem situações extremamente desagradáveis em que o candidato vem aqui, que fez numa clínica com um médico credenciado, que é assim que a gente chama de médico credenciado e clínica credenciada. O candidato faz o exame médico credenciado e aí de repente ele vai trabalhar na companhia aérea e os critérios são outros. E aí ele vem fazer o exame aqui conosco, na clínica credenciada, tomando uma aptidão. O cara faz um exame como médico credenciado PP. Vale 5 anos, quando é jovem. Então, ele faz todo o PP dele com esse CMA de PP. Aí ele começa o PC usando o CMA de PP. Aí a hora que ele vai checar o PC,
ele vem fazer o inicial primeira classe aqui. Aí leva pau, pretende seguir carreira, pretende ser piloto, faz em clínica credenciada, porque você já tem esse critério já pré-estabelecido. Porque o cara vem ficar bravo, a gente dá uma aptidão porque a gente está respeitando os critérios de primeira classe, que não são os mesmos de segunda, não são os mesmos de quarta e não são os mesmos de quinta. Então, uma maneira bem simples é essa. Vai seguir carreira? Clínica credenciada. Não vai seguir carreira? Médico credenciado. É importante lembrar, pessoal, que a clínica, ela atua seguindo, né, by the book, né, seguindo o regulamento que está previsto no RBAC 67. Então, para você que é piloto, tripulante, e quer saber mais informações como esse RBAC funciona, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você dar uma olhada e ver quais são as diferenças entre essas classes que o Dr. Paulo está explicando aqui. Dr. Paulo, e a clínica em si? Dédalo, de onde veio esse nome? Como que surgiu aí? Como que o senhor começou esse projeto aqui? Bom, primeiro eu vou contar quem foi Dédalo, para quem não sabe, né? Antigamente a gente contava histórias através de mitologia. Da mitologia grega tem um personagem que é o Dédalo. Essa aí que começa a história. Existia o Dédalo, que era um carpinteiro, um pedreiro, né? E ele era especializado em labirinto. E ele era muito bem reconhecido por isso em Atenas. E até ele foi chamado pelo rei Minos, na ilha de Creta, para fazer o labirinto do castelo de Knossos, do rei Minos. Aparece o Dédalo na ilha de Creta, construindo o labirinto para o rei Minos. E o rei Minos tinha acabado de ganhar um touro branco como prêmio por ter conquistado uma batalha no Mar Egeu. O rei Minos, ele era casado com a rainha e chamava Pasífae a rainha. Quando chegou o touro branco na ilha, a rainha Pasífae se apaixonou pelo touro. Então a Pasífae, apaixonada pelo touro branco, dobrou o Dédalo, que era um carpinteiro, para fazer uma traquitana para que eles pudessem se relacionar, o touro branco com a rainha Pasífae. Desse relacionamento nasceu o Minotauro. Sacou, né? Agora aparece o Minotauro. Quando aparece o Minotauro, a casa caiu, né? A casa caiu. Então. E o rei Dédalo, ele tinha um filho que era o Ícaro, que estava com ele por todo o tempo. Então o rei Minos, como penitência, jogou no labirinto o Minotauro, o Dédalo e o Ícaro. Aí o Dédalo fala para o rei: você pode ser o rei da terra, ele era o rei da ilha, e rei dos mares, porque ele tinha acabado de conquistar uma batalha, mas não é o rei dos ares. E aí ele constrói duas asas, uma para ele, Dédalo, e uma para o filho Ícaro, com pena, cera, mel. Aí a história, né? Constrói duas asas para que eles pudessem sair da ilha, né? E os dois decolam. E o Dédalo, como sendo o primeiro controlador de tráfego aéreo que existiu, fala para o filho dele: não voa muito alto para não chegar perto do sol e o sol derreter as suas penas, nem voe muito baixo para não chegar perto da água e molhar as suas penas. Voe em ala comigo. E os dois decolam. O filho Ícaro, apaixonado pela aviação, quem não é, né? Nós somos, né? Impetuoso, como todo jovem, sobe, né? E chega lá em cima, perto do sol. O sol derrete a cera, a pena, sei lá o que, e ele cai no Mar Egeu, né? Então sobra para o pai Dédalo a dor de perder o filho, né? Você tem o Dédalo fazendo a aviação segura, porque ele decolou, voou e pousou na Sicília. A história continua, mas ele decolou, voou e pousou na Sicília. E o Ícaro decolou, fez coisa errada e caiu, né? Então, para nós voadores, voar é o sonho de Dédalo, não o sonho de Ícaro. Ícaro caiu, Dédalo não.
Por isso que o Instituto chama Dédalo, que a gente fala aqui, respira aqui, segurança de voo. Só essa explicação do Dédalo ser pai de Ícaro, né? Porque eu sempre soube que o Ícaro era o símbolo, né, da aviação e tudo mais. Mas só essa explicação já vale o seu like. Então deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, faz isso agora, para você não esquecer. E quando foi que o senhor começou aqui a clínica? Como é que foi o começo desse projeto, né? A gente sabendo agora o porquê do nome, a gente quer saber da clínica mesmo, do instituto. Como é que começou? Como é que foi? Eu sempre gostei de aviação e eu sou médico, sou oftalmologista, formei em 81. Quando eu consegui um dinheirinho, né, lá pelos anos 90, eu comecei a fazer meu curso para voar. E do Campo de Marte aqui, eu cheguei a fazer toca remetida em Congonhas, entendeu? Eu sou desse tempo, eu toca remetida em Congonhas. E dos anos 90, no Campo de Marte, e depois montei uma salinha lá no Campo de Marte para fazer exame médico para PP, porque quando eu estava lá, surgiu em 99, começa em 99, o projeto embrionário do DAC de criar médicos credenciados, né, que viriam a ser clínicas no futuro. Eu tinha uma salinha lá no Campo de Marte. E lá que começou todo o projeto do PP. Comecei a fazer PP lá, depois o DAC liberou inicial de PP, depois o DAC liberou comissário, depois liberou inicial de comissário. Foi crescendo assim. Aí quando a ANAC surge, vislumbrou-se, eu vislumbrei a oportunidade de pedir clínica. A gente credenciou isso aqui em 2012. Eu lembro que quando veio o SPAC aqui da ANAC, ele falou assim: você já pediu 11 vezes, essa é a 12ª vez que você está pedindo o credenciamento. Eu falei, eu não vou parar de pedir até conseguir. Foram 11 solicitações documentais e formais para conquistar. A gente começou em 2012, né, a clínica. Começamos pequenininho, funcionava só de quarta-feira à tarde. Eu chegava de sábado, pegava o tupizinho e ia andar por aí com o tupizinho. Eu ia para os aeroclubes, ia para o interior, ia por aí, né? Aí pousava em Sorocaba, por exemplo, descia lá, ia lá no aeroclube de Sorocaba e falava assim: eu faço CMA de primeira classe. Aí o colega falava assim: mas você é militar? Eu falava, não. Mas você é ligado ao ASP? Não. Mas você é ligado ao CEMAL? Eu falava, não. Eles são meus concorrentes, porque era um negócio extremamente inusitado. Eu lembro de decolar num sábado, fazer 5, 6 cidades, todo sábado durante acho que quase um ano. Eu voei assim, decolava cedinho, fazia assim, por exemplo, decolava de Ribeirão Preto, fazia Votuporanga, Fernandópolis, Rio Preto, Barretos, aonde tinha, Jabuticabal, voltava, sabe aonde tinha. Aí fazia São João da Boa Vista, Poços de Caldas, Mococa, onde tinha aeroclube, Franca. Eu dava a volta assim, me apresentando, assim, sabe? Em 2017, o ASP parou, as juntas militares pararam. Aí, coisa andou, 2017. Ô, doutor Paulo, e quantos atendimentos em média diários né, você tem aqui por dia? Eu enxergo o Dédalo já de bastante tempo, né? Eu estou surpreso de saber que foi em 2012, porque logo depois disso eu já vim para cá e já me assustei com a estrutura, porque eu falei, nossa, o negócio é gigantesco. E foi mais ou menos nessa época que eu vim fazer meu CMA aqui. Antes eu fazia no ASP. Eu queria saber assim, com essa estrutura toda que a gente tem aqui, quantos pilotos em média, quantos exames, quantas pessoas você atende diariamente? E quantas especialidades a gente encontra aqui, né? Porque a gente, como a gente mostrou aqui no vídeo, tem diversos ambientes que a gente filmou aqui. Então eu queria saber quantas especialidades, em média, quantos pilotos a gente atende aqui por dia. Como é que acontece isso, né? A gente tem, no processo de credenciamento, a agência reguladora foi muito rigorosa com a gente, entendeu? Foi muito dura com a gente. Então a gente teve que montar uma estrutura enorme, né, para todo o começo, e começamos pequenininho. Aí depois, foi em 2012 a gente montou aqui, 2017 a gente montou Ribeirão Preto. Achei que Ribeirão Preto era uma cidade legal, a gente tem uma estrutura legal para o interior, né?
o raio de ação, a cidade é muito boa, a gente montou em 17 Ribeirão Preto. E com isso a gente praticamente tem, quase que o estado de São Paulo, a gente recebe muita gente de fora, né? Por exemplo, o pessoal do Ribeirão Preto, de Uberlândia vem pra gente, aqui nós estamos do ladinho do aeroporto de Congonhas, então é muito grande. A gente faz uns 40, 50 exames por mês e na sexta-feira, aqui não tem a operação, na sexta-feira a gente está em Ribeirão Preto. A agência reguladora, diferentemente da agência americana, do FAA, que a gente também faz, o FAA ele credencia o médico, então o médico é credenciado. Então eu tenho total autonomia de decisão baseada num guia médico do que eu vou fazer. Na plataforma brasileira, a agência reguladora me dá um regulamento, né? O sufixo numeral 67 significa requisitos médicos no mundo inteiro. Então, quem tem plataforma específica, né, o IASA 67 é o de requisito médico. Então, o RBAC 67, que foi a evolução do RBHA 67, determina que o colega, que o candidato, passe nas diversas especialidades, né? Então, fazendo um apanhado simples, né? O colega chega cedo, em jejum de bexiga cheia, colhe sangue e urina, né? E desce para fazer a plataforma, né? Situações assim, inicial, pós-acidente, tem que fazer o eletroencefalo. Aí passa pela plataforma radiológica, tem que ter a panorâmica odontológica atualizada, né? O paciente tirou o siso, tirou o aparelho, tratou o canal, mudou a plataforma, tem que fazer outra coisa. Inicial em pós-acidente, em algumas situações você tem que fazer raio-x de seios da face, raio-x de tórax, né? E aí passa nas várias especialidades, né? A gente atua como clínico, né, para fazer todo esse processo de triagem, a coleta antropométrica, peso, altura, essas coisas, fazer uma triagem inicial. E aí passa, além dessa avaliação clínica que o diretor faz, oftalmo, otorrino, cardio, neuro, psiquiatra, avaliação psicológica, audiometria, dentista, tá? São 40 atendimentos por mês? Por dia. Por dia. Ah, então... 40 por dia. Então, ó, corrigindo, hein, pessoal, ele falou por mês, eu imaginei, eu falei, mas tem mas muito mais gente aí na frente, tá lotado, então são 40 atendimentos por dia, viu, gente? E falando em tratar bem atendimento aí, né, eu quero agradecer mais uma vez o Dr. Paulo por receber a gente aqui, foi, né, atencioso ao extremo com a gente, acompanhou a gente aqui no tour que a gente fez, e eu queria saber, quem quiser aqui em São Paulo, pertinho aqui do aeroporto de Congonhas, aqui ó, no finalzinho da Pedro Bueno, é bem fácil, mas a gente vai deixar o endereço aqui na legenda aqui, mas quem quiser procurar o Instituto Dédalo sendo aqui em Ribeirão Preto, como é que faz? Site, telefone, você pode passar pra gente, Dr. Paulo? Tem todas as plataformas digitais, são bem organizadas, elas funcionam direitinho, né? Instituto Dédalo tem São Paulo e Ribeirão, acho que de Ribeirão se chama Dédalo Ribeirão, tem Instagram, Facebook, nós temos o WhatsApp que funciona bem, as meninas são ótimas aqui, as minhas dedaletes. As minhas dedaletes são ótimas, elas são extremamente simpáticas, elas respondem que telefonar, quem precisar de orientação, elas fazem a orientação. A gente orienta, inclusive, às vezes o pessoal precisa de uma orientação externa, fazer exame por fora, para trazer o exame pronto, também pode, a gente orienta como proceder, entendeu? Está tudo isso disponível no site do Instituto Dédalo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, é um conteúdo diferente, né? A gente desbravar aí as entranhas de como funciona um instituto especializado em certificado médico aeronáutico. E se você quer saber mais informação sobre isso, a gente tem uma live agendada com o próprio Dr. Paulo Demenato, onde a gente vai falar dos trâmites do certificado médico sob o ponto de vista do examinador, do médico. A gente, como piloto, como aviador, a gente sabe muito bem aí das queixas aí, das dores dos pilotos. Eu não passei ali, eu tenho dificuldade nisso, eu vou tentar dar uma roubadinha aqui antes de fazer o exame, mas e sobre o aspecto do examinador? Então a gente vai bater um papo sobre isso.
não perca, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que a gente vai fazer essa live e você vai ter mais informação ainda sobre como funciona o certificado médico aeronáutico. Doutor Paulo, então obrigado de novo aí pelo seu tempo, pelo tudo, pela recepção. O tempo eu sei que é precioso, a gente agradece pelo conteúdo e a gente se vê na live. Vai ser uma honra, beleza? Obrigado. E você ajuste o seu rumo, porque aqui você está na proa certa. A gente se vê.